meios auxiliares. Vamos chamar assim todos aqueles recursos que estarão à sua disposição para auxiliá-lo no dia da apresentação. Para início de conversa, vamos falar sobre o púlpito ou tribuna. O púlpito é aquele local parecido com uma mesa que vai te auxiliar no suporte de algumas coisas que você precise manipular. Por exemplo, uma folha de papel com alguns lembretes, um tablet ou qualquer tipo de equipamento que você não queira ficar carregando o tempo todo durante a apresentação. O primeiro cuidado que a gente tem que ter com o púlpito é que ele não é um suporte de corpo. Algumas pessoas usam o púlpito para se apoiar, para dar alguma segurança de sustentação no seu corpo. Algumas outras costumam ficar por demasiado atrás do púlpito, porque ele vai dar algum tipo de proteção. No momento que você está ali por trás de alguma coisa, você se sente involuntariamente protegido da plateia, o que não é adequado. O melhor é que você esteja encarando as pessoas que estão te assistindo, mostrando maior segurança no conteúdo. Então procure evitar o contato desnecessário com o púlpito. Na maior parte do tempo, procure ficar afastado diante das pessoas, interagindo com elas. Utilize apenas o mínimo necessário. Quando quiser consultar algum lembrete que você tenha colocado ali, se você precisar pegar alguma coisa para mostrar, que ele normalmente está no púlpito ali localizado. Você pode utilizar o púlpito também, por exemplo, para colocar uma garrafinha d'água, um copo d'água, é muito bem-vindo. Não há nenhum problema, não vai perder ponto se você durante a apresentação você precisar hidratar a sua garganta, hidratar os seus lábios, bebendo um pouco de água, não tem problema nenhum. Então o púlpito também pode servir para isso. Geralmente o púlpito tem uma parte mais embaixo, tem a parte de cima, onde você apoia os seus recursos para a apresentação, e uma parte mais embaixo, e você pode colocar outras coisas como um copo d'água, uma garrafinha ali, até porque geralmente a parte de cima do púlpito ela costuma ser inclinada, então você não vai botar um copo d'água ali correndo o risco de entornar e danificar ali o que você tinha ali para utilizar durante a apresentação. Quanto ao posicionamento do púlpito, nós vamos levar em consideração aquelas regras gerais de posicionamento do próprio apresentador. Lembra que o ideal para quem está assistindo é que o apresentador esteja à esquerda, porque a leitura na nossa região, o pessoal que mora mais no ocidente, é feita da esquerda para a direita. Então a tendência de quem está assistindo é de dar mais importância, dar mais atenção àqueles objetos ou pessoas ou imagens que estão do lado esquerdo. Já que você é o mais importante na apresentação do que os slides, como nós já falamos em outro vídeo, você deve estar à esquerda do slide. Como você não vai ficar podendo atravessar a frente do slide para ir até o púlpito, então é melhor que você esteja também do lado esquerdo de quem está assistindo, juntamente com o púlpito. Dessa forma, se você precisar acessar o púlpito, você não precisa transcorrer o local de apresentação até chegar do outro lado do slide. Então mantenha-se do seu lado, considerando o seu ponto de vista. Você se mantém do lado direito da sua apresentação, dos seus slides, e o púlpito ali próximo de você para que você tenha facilidade no acesso. Se o slide tiver numa posição mais alta em que você possa percorrer ali à frente, sem problema nenhum que o púlpito fique de um lado ou de outro. Você só tem que tomar cuidado para dar preferência ao seu posicionamento do lado esquerdo. Mas não há nenhuma regra obrigatória, caso a própria disposição do local, como é o caso do nosso auditório, que costuma ter o púlpito do lado direito de quem está assistindo, não tem nenhuma regra por escrito, nenhuma legislação, nenhuma norma brasileira de posicionamento de púlpito. Mantenha ali e se adapte a esse local. É um conselho e é melhor que se faça da forma como nós explicamos anteriormente, procurar um posicionamento à esquerda de quem assiste. Agora vamos falar um pouco sobre o microfone. Microfone é esse equipamento muito conhecido que vai captar as suas ondas sonoras, vai transformar em impulso elétrico, depois vai transformar de novo em som, amplificando para que você alcance um espaço maior, um público que esteja mais distante de você, através naturalmente das caixas de som.
A primeira pergunta que pode surgir é sobre a forma correta de segurar o microfone. Ora, a própria anatomia do equipamento já sugere que você segure pela haste dele. A forma central da haste, ela tem um tamanho próprio para que você segure dessa maneira. Parece óbvio, mas você vai perceber que muitas pessoas costumam segurar o microfone aqui em cima, próximo da cápsula, ou aqui embaixo. Segurar aqui embaixo, na ponta dele, pode causar algum problema de mau contato, caso seja aqueles microfones de cabo, né? Aqueles microfones em que você tem cabo. Algumas pessoas costumam até dobrar aquele cabo, não se sabe por quê, para talvez dar maior firmeza. Pega-se até um vício, você vê pessoas com certa frequência dobrando o fio, podendo danificar o equipamento de uma forma completamente inadequada. Segurando aqui em cima, você acaba abafando a captação do teu som. Você diminui a área de captação do som, tá? Então, guarda isso. Se no caso da sua apresentação você for utilizar o microfone, sobretudo se for no auditório, que tem um espaço bem amplo, talvez a tua voz não vai alcançar as pessoas mais ao fundo, de repente vai ser até exigido pela escola que se utilize o microfone, você deve segurar ao meio. Agora, com relação ao melhor posicionamento, o microfone ele deve ficar levemente inclinado, de tal forma que a parte superior dele fique na direção da sua boca. Você vai perceber que alguns microfones são até mais redondos aqui em cima. Esse aqui não é tão redondo, existem outros que têm um globo aqui com esse mesmo material. Mas apesar de ter essa captação, a gente sabe que o som ele se propaga em todas as direções. Se você abre essa cápsula, a captação dele é direcionada. Você tem essa área aqui. Então é bem diferente você falar dessa forma, onde a captação fica diretamente para você, ou você falar dessa forma. Então procure manter ele inclinado. Se você ficar com ele de forma mais reta, onde o teu som mais influente vai passar tangenciando a captação, também vai funcionar. Essa cápsula serve muito bem para isso, para captar o som de várias direções e transmitir para cá. Mas a sua transmissão vai ficar bem melhor se você mantiver ele inclinado na direção da sua boca. Com relação à altura que você vai utilizar, procure ficar com o microfone alguns dedos abaixo do seu queixo. Por quê? Se você levantar muito o microfone, você polui a imagem de si mesmo. Por quê? Você vai impedir que as pessoas vejam o seu rosto e vai impedir também a você mesmo de assistir as pessoas que estão te vendo. Então você impede um pouco a visão. Aqui o microfone nessa posição, ele impede que eu veja algumas pessoas que possam estar mais próximas de mim. Então você abaixa para que a sua visão tenha um panorama melhor de todo o cenário. Então vamos lá. Segurando o microfone naturalmente pela sua haste, de forma inclinada, na direção da sua boca e alguns dedos abaixo do queixo. Não é necessário que você desça muito nem suba muito, próximo do queixo, de forma natural. Agora um detalhe muito importante, observe que a altura do braço, quando eu coloco alguns dedos abaixo do queixo, fica numa posição natural de gestos. Eu estou gesticulando aqui. Se eu coloco muito próximo, o meu gesto que está aqui embaixo, um pouco mais acima, eu fico numa posição assimétrica em relação aos meus braços. Então, um braço mais em cima e um braço mais embaixo. O ideal é que os seus braços, ainda que um esteja segurando o microfone, eles façam parte de um conjunto. É como se o braço do microfone faça parte dos seus gestos. E não tem problema nenhum de você trocar as mãos para gesticular com a outra mão. Algumas vezes até cansa, você fica muito tempo com o microfone numa mão, você cansa, passa para a outra e passa a gesticular. Obviamente que você não vai gesticular com o microfone na mão. A mão que está segurando o microfone não vai gesticular, senão o som você vai perder. Esse aqui está desligado, tá? Quando eu afasto, minha voz continua com o mesmo som. Agora, se você afastar da sua boca com o microfone ligado, você vai perceber que o som da sua voz vai ficar cada vez menor quanto maior for a distância.
Um detalhe importante em relação ao microfone é você combinar a utilização dele com o operador de som. Procure treinar antes utilizando o microfone, combinando ali com o operador qual o tom, qual a gravidade da sua voz, ele vai trabalhar e adequar da melhor forma. Porque um problema que pode acontecer é o microfone já está adaptado para uma determinada pessoa que utilizou anteriormente e você chega para utilizar com aquela mesma qualificação, com aquele mesmo preparo que o operador de som fez para aquela pessoa anterior e naturalmente não vai se adequar a você. De repente a pessoa que falou anteriormente, por se aproximar muito o microfone da boca, tirou um pouco do volume lá. Então quando você utilizar ele de repente mais adequadamente, mais afastado, o microfone vai ficar baixo. Então o que vai acontecer? Durante a sua apresentação o operador vai ficar manipulando, o que não é muito legal. O contrário também pode acontecer, de repente a pessoa tem aqueles vícios, como algumas pessoas fazem, o microfone ficar aqui embaixo. A pessoa está palestrando com o microfone aqui embaixo, o que é horrível, a própria imagem, né, não agrada, ele costuma ficar com o microfone muito embaixo. E naturalmente a pessoa que utiliza isso, o operador de som tem que aumentar muito o volume. Aí chega você com uma voz mais volumosa, vai falar com o microfone um pouco mais perto, vai ficar um som desagradável para aqueles que estão assistindo. O mesmo vale, independente de como o operador equalizar o som, independente do que o operador fizer para manipular a qualidade do som, procure não falar colado ao microfone, muito menos encostando a boca, porque chega a ser anti-higiênico. Mas não aproxime demais da boca, porque você vai perceber que o som fica explodido. Existe uma espécie de explosão no som quando você aproxima demais. Então essa distância que nós orientamos é perfeita, você mantém aqui alguns dedos, não precisa chegar a um palmo de distância, alguns dedos do seu queixo inclinado na direção da boca. Essa é a orientação ideal que nós damos para a utilização do microfone. Procure segui-las e procure também treinar dessa forma, porque nós não usamos o microfone o tempo todo, então é importante que a gente treine. Para não chegar no dia, ficar lembrando, durante a apresentação você tem que lembrar do seu trabalho, vai ficar lembrando da aula de tática, tentando acertar o posicionamento. Então é melhor treinar com o microfone, com a posição mais adequada, tá? Que não seja rígido, tem que ser um movimento natural, mas que você se acostume com esse posicionamento. Apesar da vasta utilização, do uso comum na sociedade, eu gostaria de falar sobre o computador. O computador ele possui alguns recursos que podem dinamizar a sua apresentação. Eu tenho aqui um teclado comum de computador. Ele possui algumas teclas que nós chamamos de teclas de atalho, que vão acelerar as mudanças que você pretende fazer durante a sua apresentação. Por exemplo, a tecla F5 ela tem a função de passar do modo de edição para o modo de apresentação dos seus slides. Você vai perceber que você tem aquele modo de elaboração do slide, em que você insere as informações, os textos, as imagens, e você tem também o modo de apresentação, que é aquele modo tela cheia. Você transita do modo de edição para o modo de apresentação com a tecla F5. Você simplesmente aperta a tecla F5 e você vai passar para aquele modo tela cheia. Isso vai evitar que você perca tempo com o mouse procurando aquele botãozinho de apresentação de slides. Agora toma cuidado, o retorno, a saída do modo apresentação para o modo edição não é pela tecla F5, você vai utilizar a tecla ESC. Ou seja, a tecla ESC, você sai daquele modo tela cheia e volta para aquele modo de edição dos seus slides. Tá? Tecla F5, apresentação, tecla ESC, edição. Tá certo? Um outro botão muito interessante para que a gente guarde no coração para o dia da apresentação é o botão ponto. Nós temos aqui embaixo o botão ponto, ponto final. Esse botão, durante a apresentação, ele serve para tirar o slide de cena. Você vai ter ali uma tela toda preta.
Pode ser no dia da apresentação que você precise falar algo que precisa de uma atenção maior das pessoas. Você pode tranquilamente colocar no ponto e não vai aparecer slide nenhum e as pessoas vão prestar atenção pura e simplesmente em você. Isso é um recurso que serve até mesmo quando você percebe durante a apresentação que a atenção está muito voltada para os seus slides. Você percebe que durante a sua explicação tem algo que está chamando muita atenção e ninguém está olhando para a sua explicação. Você pode tranquilamente utilizar o recurso do ponto para que as pessoas voltem a atenção para você e prestem mais atenção. Naturalmente que isso não vai ser um recurso muito bem utilizado, sobretudo se você estiver utilizando o passador de mão, tá? Mas numa necessidade você pode utilizar esse ponto para que não tenha nenhuma apresentação em exposição. O ponto ele é muito bem-vindo durante o debate. Por exemplo, alguém que vai fazer uma pergunta cita um determinado slide. Você vai até aquele slide, dá a sua explicação em cima daquela pergunta que foi feita. Em seguida, vai vir uma próxima pergunta. Essa próxima pergunta não tem qualquer relação com aquele slide. Você pode simplesmente apertar o ponto que não vai aparecer slide nenhum e você recebe aquela pergunta com aquele cenário limpo, sem ter nenhuma informação que não tenha ligação com o que está sendo falado. Então ele é muito bem-vindo nesse momento. Não tendo o que citar no slide, você simplesmente tira o slide de cena para você aguardar a pergunta ou para responder. Não é um recurso obrigatório, não tem problema nenhum ficar o slide anterior ali. Mas é muito mais elegante quando você tira de cena as imagens para receber a pergunta e depois você naturalmente volta com outro toque no ponto, você volta para a sua apresentação para dar continuidade à próxima resposta. Tá? Toma cuidado, lembra que o F5 se opõe ao ESC, ou seja, o que um faz, o outro desfaz. Já o ponto é o mesmo botão que faz voltar o slide. Tá? Não é um outro botão como a gente tem entre F5 e ESC. Por fim, um outro recurso que eu acho que vale a pena a gente estar vendo ou revendo para aqueles que já sabem, são as teclas de seta. As teclas de seta, elas servem para passar os slides. Parece, para quem conhece, algo muito óbvio, mas isso é um segundo recurso caso o seu passador de mão falhe, por exemplo. Pode acontecer de no dia da apresentação você estar com aquele passador de mão que você tanto treinou com ele, aquele passador de mão que na maioria das vezes é junto com o laser point, o passador de mão começa a falhar, de repente a pilha acabou ou realmente deu alguma pane, você tem o recurso do teclado. Tem a seta para a esquerda e para a direita, que ela volta os slides e avança os slides, e você tem também a tecla para cima e para baixo, que também volta os slides e segue os slides. Basta que você dê um treinozinho ali passando por slides para ter mais um recurso caso haja algum problema com o seu passador de mão. Ou mesmo que você se adapte, não tem problema nenhum você ter o teclado ali ao lado. Existem alguns teclados que utilizam a tecnologia remota, em que ele não precisa estar com um fio conectado ao computador, e as pessoas treinaram com o teclado ao invés de usar o passador de mão. Não tem problema nenhum você usar o teclado você mesmo passando com a seta. Também é possível utilizar o teclado, aproveitando os botões de seta, com uma segunda pessoa passando os slides para você. Isso é muito utilizado por muitas pessoas. Eu particularmente não aconselho você a utilizar esse recurso porque a sua apresentação fica constantemente interrompida com as palavras do tipo pode passar, pode ir, vai. Porque você tem que ficar avisando a pessoa que pode passar. Você pode, claro, combinar algum tipo de código. No momento em que você olhar para o slide, para a pessoa passar, um determinado movimento do seu corpo é um sinal para que se passe o slide, um ok, por exemplo. As pessoas usam dos mais variados recursos, isso tudo é bem-vindo. Mas devemos tomar cuidado com a alegoria da cena. Nós tivemos um aluno recentemente que ele combinou com aquele que iria passar o slide
que o movimento para passar o slide era o movimento do laser no próprio slide. Então ficou uma cena grosseira, onde o slide riscava, ele fazia vários movimentos com risco, sinalizando que era para passar o slide. Então ficava aquele laser rabiscando ali a apresentação até que o companheiro passasse os slides. Então toma cuidado com o código para que ele não chame a atenção da plateia. Se vai utilizar algum código para que uma segunda pessoa passe, que esse código seja sutil, que seja suficiente para alertar a pessoa que é a hora de passar o slide. Mas volto a dizer, o nosso conselho é que você controle a sua apresentação, seja com passador de mão, seja com a seta, seja com algum outro recurso que você utilize remotamente para passar o seu slide. Mas a melhor coisa é que o próprio apresentador controle a sua apresentação. Uma segunda pessoa pode haver aí algum desencontro, fora o fato de que você vai estar ali preocupado com alguém que você não tem um controle pleno nos seus movimentos. A pessoa pode de repente errar, e isso acontece. Às vezes não é para passar, a pessoa entende errado o que é para passar e passa o slide, você se perde, não, volta. Isso fica algo ruim para quem está assistindo e mostra que houve ali um desacordo, um desentendimento, uma falha no processo de treinamento. Ok? Procure controlar o movimento dos slides, mas caso necessário, caso se sinta à vontade, combine com uma outra pessoa de forma bem sutil para não chamar muita atenção em relação ao que foi combinado. Agora, rapidamente, vamos falar um pouco sobre o projetor multimídia. O projetor multimídia é aquele equipamento que vai projetar os seus slides na parede ou na tela. O projetor multimídia ele tem alguns recursos básicos que devem ter a sua atenção, como, por exemplo, foco, distância. Você tem que analisar se a sua imagem está nítida. Se não estiver nítida, se as pessoas não conseguem enxergar, está embaçado ou está pequeno demais, você deve ir até o projetor e regular aquilo de forma que fique agradável. Claro que você vai ver isso previamente, antes da sua apresentação. Verifique se ele está instalado adequadamente. Alguns já são fixos no teto, por exemplo, e vai requerer ali uma disposição a mais de altura para você conseguir manipular. Mas preste atenção. Como está a sua apresentação, porque o projetor multimídia, ele tem os recursos para você melhorar a imagem. Naturalmente que você quer que as pessoas vejam e entendam o que está nos slides. Então manipule ou mesmo chame o responsável pela sala, pelo auditório, para manipular e deixar ele de forma adequada. O projetor multimídia ele também tem recursos que você vai ver uma imagem de um trapézio. De repente, a posição em que ele está, o seu slide chega a ficar um pouco inclinado. Então, você tem essa possibilidade de regular a inclinação da projeção para que ela fique de uma forma mais reta, mais retangular. Ok? Isso é pouca coisa, a gente não tem muito o que falar sobre o projetor. É verificar como é que está o slide e manipular ali os recursos para que você coloque a sua apresentação de forma agradável e compreensível para quem está te assistindo. Agora, um recurso muito utilizado nas apresentações é o laser point, ou apontador. O laser point ele vai disparar um feixe de laser para você apontar determinado objeto ou determinada palavra na sua apresentação que você queira chamar a atenção. Agora, ele não deve ser utilizado de uma forma banal, ele deve ser utilizado de forma pontual, ou seja, você dispara diretamente no ponto onde você quer destacar, ou mesmo faz breves corridas até o local, porque de repente a mira realmente é complicada dependendo da distância, então você percorre ali brevemente até onde você quer apontar e você desliga o apontador. Você retrai o botão e você já mostrou para a plateia onde você quer apontar. Porque um erro muito comum que as pessoas utilizam é ficar apontando tudo. O slide já é utilizado em estruturas de tópicos,
ele tem as imagens bem claras, de forma bem dimensionada. Não tem necessidade de você ficar mostrando tudo, porque já é óbvio para as pessoas que a imagem está ali. De repente você quer falar de um cachorro, tem a foto de um cachorro, você vai usar o laser point para dizer, aqui nós temos um cachorro, todo mundo está vendo que tem um cachorro ali. Mas o laser point, às vezes, ele chama uma mania de querer ficar disparando aquilo o tempo todo, quando é redundante, quando é desnecessário. Então, utilize ele somente no necessário, somente o que for realmente relevante se chamar a atenção. É muito comum, por exemplo, algumas pessoas, durante a leitura dos slides, ficarem sublinhando com o laser point. Não precisa disso. Tanto você como a plateia não precisa de uma orientação para fazer a leitura. Isso seria o mesmo que pegar um caderno, um livro e ler acompanhando com o dedo. Você não faz isso. Algumas pessoas têm essa mania, principalmente pessoas mais infantilizadas, pessoas que estão aprendendo a ler para conseguir acompanhar a leitura, mas não é o nosso caso. Qualquer pessoa consegue acompanhar uma linha, você não precisa ficar lendo enquanto percorre. Esse erro talvez não seja muito comum de acontecer, de leitura acompanhada pelo laser point, porque nós já orientamos que os slides devem ter tópicos e não textos grandes. Mas ainda assim, se for necessário realmente você colocar uma frase mais extensa, por conta da memorização e que é realmente relevante para o conteúdo, cuidado para não cometer esse erro de ficar sublinhando com o laser point. Um outro erro também que nós vemos em algumas turmas é o que nós costumamos chamar de golpes de faca. A pessoa está com o objeto na mão, que é o apontador ou laser point, não vê a necessidade de apontar com o laser, mas aponta com o aparelho. Existe ali alguma coisa que ela quer falar e ela fica apontando somente com o aparelho. Isso foi recorrente, que a gente chamou a atenção, nós brincamos e chamamos aquilo ali de golpe de faca, cuidado com o golpe de faca, porque as pessoas estavam ali não ambientadas com a utilização do laser, mas pelo fato de ter alguma coisa na mão e ter essa necessidade, essa carência de ter que apontar, ficava apontando com aquele aparelho. E ficava um movimento também não muito adequado para a apresentação. Quando você quiser destacar alguma imagem, algum detalhe da sua apresentação, cuidado para não ficar dando voltas desnecessárias com o laser naquela imagem, nem riscos demais, sem necessidade alguma, porque o próprio brilho do slide já chama atenção. Se você faz um breve disparo, faz um movimentozinho curto, mostrando o que você quer chamar a atenção, já é suficiente para atrair os olhares das pessoas para o slide. O próprio movimento seu de cabeça para os slides já leva as pessoas a olharem para os slides. Se você está falando com as pessoas e você já vira a cabeça, já faz as pessoas olharem para o slide, porque já remete à ideia de que alguma coisa no slide vai ser falada. Quando você aponta o laser, então, a pessoa já está olhando para o slide e ela vai ser chamada a atenção por aquele disparo, por aquele brilho ali. Nós temos no mercado principalmente aquele vermelho bem vivo, e nós temos em alguns casos também o verde, que já destaca bem o que você quer apontar. E as pessoas já vão estar naturalmente olhando para o slide, sobretudo neste caso em que você se direciona para o slide. Então não tem necessidade alguma de você ficar circulando a imagem para chamar atenção ou apontando de uma forma mais riscada aquele objeto, porque você já chamou a atenção logo no início do disparo do laser. Agora, um erro muito recorrente que nós vemos com uma boa frequência é a falta de domínio dos botões. Porque nós temos no mercado equipamentos separados, o laser point somente e o passador de slides. Mas muitas vezes o que vai ser utilizado é um aparelho único, em que tem os dois botões para passar os slides e um terceiro botão que é o botão do laser point, que é o botão do disparo do laser. Então é muito comum as pessoas se confundirem, de repente apertar o botão que é para passar o slide no momento em que quer disparar o laser. O que vai acarretar? Vai passar o slide e a pessoa vai ter que voltar depois
vai pedir desculpa e você já perdeu ali algum tempo da sua apresentação. Fora a demonstração de descontrole do equipamento, de falta de controle do equipamento. O inverso também pode acontecer. O aluno quer passar o slide, ao invés de passar o slide, fica disparando o laser. Isso também vai ser bem característico de uma falta de controle. A pessoa vai ver ali o slide passando sem ser falado, o avaliador vai ver ali o laser brilhando na tela sem que o apresentador fale nada e vai se perceber que ali o que está se tentando é passar o slide. Então, para evitar esse constrangimento e naturalmente ali uma perda de pontos em função de uma falta de controle, procure treinar antes, procure treinar com aquele passador. Algumas vezes o que se combina entre uma turma é que uma pessoa tem um passador e aquilo ali é compartilhado. Procure pegar realmente o que foi compartilhado ali na turma e utilize antes do dia da apresentação. Pega emprestado para o dia que você for treinar, ou se necessário for, compra um igual, para que você possa treinar adequadamente no dia da apresentação, não caia nesse erro, não seja prejudicado na sua apresentação por um detalhe ali de troca de botões. Agora eu queria apresentar um recurso que tem tomado bastante volume no mercado, mas não tem sido ainda muito utilizado em apresentações de modo geral. É a chamada mesa digitalizadora. A mesa digitalizadora, ela nada mais é do que uma espécie de tablet sem a tela, você não enxerga a imagem através dela, mas ela exerce a função do mouse. Só que o controle que você vai ter não é aquele controle de utilização com o mouse, você vai controlar uma caneta. Então, na hora de você fazer algum apontamento, ou sublinhar, ou riscar, ou mesmo desenhar alguma coisa, você vai ter um controle melhor na mão, porque você vai utilizar o movimento que você já utiliza na escrita. A mesa digitalizadora, ela é um recurso que tem sido utilizado por professores do ramo do ensino à distância. Eles utilizam a mesa digitalizadora para aproveitar o slide e acrescentar informações que eles queiram escrever. Isso faz com que haja uma interação melhor, porque se assemelha àquelas salas de aula de antigamente, onde o professor escrevia no quadro, deixava alguma coisa já previamente escrito, depois ia complementando, escrevendo. O programa de apresentação, como o PowerPoint e os demais, eles oferecem esse recurso para você escrever no modo de apresentação. Você vai até o canto inferior e nesse canto você seleciona ali a cor do lápis, você tem borracha, você tem uma série de recursos que você pode utilizar durante a apresentação. Mas naturalmente a gente não usa isso porque a gente utiliza o mouse. E você controlar o mouse para escrever é muito ruim. Então a mesa digitalizadora ela vem exatamente para te dar um maior controle. Certamente que o dia que alguém utilizar uma mesa digitalizadora, no dia da apresentação, quando segurar com a mão esquerda e com a direita, vem escrevendo ali, fazendo anotações que vão aparecendo no slide, isso vai ser muito bem-vindo. Porque é algo que está no mercado, dinamiza a apresentação, faz com que haja essa interação professor-aluno de uma forma mais produtiva. Ainda não temos isso ainda, não vi nenhum aluno apresentar utilizando esse recurso, mas eu faço questão de apresentar aqui para vocês, para caso alguém queira se aventurar, certamente será muito bem-vindo, será muito bem visto, porque nós do ensino, nós temos isso de querer avançar, nós queremos sim buscar excelência. E se isso é um recurso que nós temos visto claramente que tem melhorado as aulas de modo geral, certamente vão contribuir muito numa apresentação. A mesa digitalizadora não necessariamente precisa ficar na mão do apresentador, mas pelo tamanho dela é possível que se faça dessa forma e pode ficar até mesmo no púlpito. Ela pode ficar tranquilamente apoiada no púlpito. Quando o apresentador precisar fazer uso desse recurso, se dirige até o púlpito, faz ali o risco, a anotação que ele queira projetar, e esse risco, essa anotação, vai ser projetada para todas as pessoas que estão assistindo. Certamente que isso vai ser de grande valia no avanço das nossas apresentações.
Agora vamos fazer alguns comentários sobre softwares de apresentação. Eles também são recursos ou meios auxiliares. Os principais que nós temos são o PowerPoint, que é da Microsoft, é largamente o mais utilizado. Nós temos o Impress, que é da LibreOffice, também é bastante utilizado porque ele é gratuito. E nós temos também o Note, que é da Apple. O pessoal mais selecionado, naturalmente, que a Apple tem os computadores mais caros, então nós temos uma fatia menor de pessoas utilizando o Note, que é próprio dessa empresa. O que eu gostaria de deixar como mais importante sobre esses programas é a preocupação que se deve ter com a incompatibilidade entre eles. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós criamos a nossa apresentação em um determinado programa e depois vamos utilizar aquele arquivo num outro programa. Existe compatibilidade entre eles, você consegue converter de um para o outro, mas na hora de apresentar pode haver algum problema. Por exemplo, você cria a sua apresentação no Impress da LibreOffice. Você coloca as suas imagens, os seus textos na localização que você quer, perfeitamente localizado, as animações, enfim. Você prepara ele no programa da LibreOffice. Aí pega aquele arquivo, leva no pendrive, leva pela nuvem, enfim, leva no CD e leva para o dia da apresentação. Chegando lá, o programa instalado naquele computador é, por exemplo, o PowerPoint. Você fez corretamente. Na hora de salvar no LibreOffice, você colocou no formato PPT, né, de PowerPoint, e depois você carregou aquele arquivo até o local onde ele vai ser apresentado. Quando você coloca ele para abrir no PowerPoint, já estava com a extensão correta, .ppt. Quando você coloca ele para abrir, você vai perceber que de repente as imagens saíram de lugar, a animação que você colocou ela não existia naquele programa. E você não vai ter tempo no dia da apresentação para fazer essas correções. Por isso é muito importante que você pegue aquele arquivo e teste previamente onde vai ser apresentado, para que você não tenha esse tipo de problema. A incompatibilidade ou esses pequenos defeitos que podem surgir não acontecem somente de um programa para outro. Às vezes acontecem dentro de um mesmo programa, mas versões diferentes. Você de repente utilizou o PowerPoint de uma versão de alguns anos atrás e o programa que está instalado no local onde você vai apresentar é de uma versão mais recente. Pode haver algum problema sim, de incompatibilidade entre versões. Então pega esse arquivo, mesmo que você fez no PowerPoint lá no dia da apresentação, o computador lá é PowerPoint também, você sabe disso. Vai lá e testa previamente. Passa todos os slides. O conselho é que se passe todos os slides, verifique se está passando exatamente como você planejava. Se porventura deu alguma alteração, você já corrige ali e deixa o arquivo ali já pronto para a apresentação. Tá? Um conselho que nós podemos dar para minimizar esse problema é que se eleja um determinado laptop, por exemplo, dos próprios alunos, ou um determinado computador da própria escola que seja cedido, tanto para que os alunos depositem suas apresentações, como seja levado o equipamento inteiro para ser conectado no projetor. Isso vai minimizar os problemas, porque você previamente vai verificar ali dentro, na sala de aula mesmo. É muito comum que os alunos, as apresentações vão ser feitas aqui no meu laptop, o pessoal coloca ali e leva aquele laptop. Naturalmente que deve-se ter um backup, um outro lugar onde se coloque para que de repente não tenha algum problema naquele computador. Mas você leva aquele equipamento que todos colocaram, testaram na sala de aula nos dias anteriores, está tudo funcionando direitinho, leva para o dia da apresentação, vai ficar tão somente utilizando aquele computador conectado ao projetor de multimídia. Então isso vai minimizar o risco de ter alguma incompatibilidade, porque o computador já vai chegar pronto para a apresentação, porque já foi testado várias vezes. Muito cuidado com os vídeos que você vai utilizar na apresentação. Algumas apresentações, o aluno
coloca em determinado slide a transmissão de um vídeo, de um pequeno vídeo. Pode ser vídeo longo que você vai comer o seu tempo, mas um determinado vídeo você colocou lá e o apresentador de slide ele vai fazer um link com o arquivo que está no computador. Então é muito comum o aluno ter o arquivo de vídeo e a apresentação no seu computador pessoal. Aí na hora de levar a apresentação para o dia final da apresentação, ele leva somente o arquivo em PowerPoint. Aí o que vai acontecer? Quando chegar naquele slide do vídeo, ele não vai reconhecer, não vai localizar o vídeo, porque o vídeo ele esqueceu de levar para aquele novo computador. É recorrente a gente ver vídeos não sendo transmitidos. Nós vemos até com certa frequência o aluno, vamos ver um vídeo agora, ficar clicando, não passar nada. Isso pode ser pelo esquecimento do arquivo de vídeo ou pode ser até pela incompatibilidade. De repente o programa que está utilizando aquela apresentação não suportou aquele tipo de arquivo de vídeo e não está fazendo a transmissão porque não tem o programa adequado para a transmissão do vídeo. Então toma cuidado com o vídeo, da mesma forma que nós falamos da apresentação, teste o vídeo linkado com a sua apresentação no local, previamente, para ver se está tudo certinho e você não ter aquele problema de ficar passando, temos por problemas técnicos, nós não vamos passar o vídeo, aí você tenta, de certa forma, contornar aquela situação, explicando o vídeo, mas aí você já perdeu tempo aguardando o vídeo funcionar. Enfim, é uma situação catastrófica quando alguma coisa não funciona no dia da apresentação. Fora o nervosismo que dá, né, para tentar resolver aquilo da melhor forma possível. Você já pensa nos pontos que está perdendo. Então, enfim, testa previamente que essa possibilidade de falha vai ser muito mitigada. Em outro vídeo, no momento oportuno, nós vamos ter uma aula específica sobre a criação de slides, ou seja, a utilização desses programas para a criação da apresentação, onde nós vamos apresentar a interface desses programas, como inserir um texto, como inserir imagem, como colocar efeitos, tudo que for necessário para a gente criar uma boa apresentação, nós teremos numa outra aula. Nesse momento, a gente só queria apresentar esses programas principais como mais um meio auxiliar à sua disposição para a sua apresentação.